Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Rosa Maria de Ciências e eu estou aqui para mais uma aula juntinho com vocês. Então, meus amores, hoje é dia 25 de março de 2021 e a gente vai dar continuidade ao conteúdo falando sobre a atmosfera, né? E aqui nessa imagem de abertura, a gente tem a cidade de Nova Delhi, na Índia, toda coberta por fumaça, né, causada pelo acúmulo de poluição, que a gente também conhece como smog, né? Olha, gente, quase que não dá para enxergar, isso é a luz do dia. E nesse capítulo a gente vai ver sobre proteções naturais aos seres vivos, efeitos da poluição atmosférica e como melhorar a qualidade do ar, né? Então, a qualidade do ar que a gente respira vai interferir diretamente na nossa saúde e de outras espécies também. Tem algumas regiões que tem grandes concentrações de poluentes, como a gente viu nessa imagem de abertura, né? Que infelizmente é ocasionado pela emissão de vários gases poluentes e que esses poluentes vão causar alguns fenômenos ambientais que vão prejudicar o nosso planeta. Só que você sabia dizer quais são esses fenômenos? E quais ações, tanto no coletivo quanto no individual, acabam contribuindo para piorar essa situação e aumentar o impacto? Então, é tudo isso que a gente vai ver. A gente sabe que o nosso planeta, ele se encontra a 151.969 quilômetros de distância do Sol. Só que ele é o único planeta que abriga vida que a gente tem conhecimento. Só que para isso acontecer, a Terra ela possui algumas condições, e entre elas é a camada de ozônio que a gente tem, né? E o efeito estufa que tem aí, que vai nos ajudar, tanto a camada de ozônio, quanto esse efeito estufa vai trazer aí uma proteção pra gente, né? Então, como que a camada de ozônio iria trazer proteção? O Sol, ele é a mais importante fonte de energia que o nosso planeta tem. A energia de origem solar são de vários tipos. A gente tem a radiação, como a ultravioleta, que é classificado como UVA, UVB e UVC. Essas radiações, elas se direcionam à Terra em forma de ondas e são filtradas por essa camada de ozônio, que é uma camada, né, que protege a gente desses raios ultravioletas. E essa camada de ozônio ela é feita por um gás ozônio. E esse gás ozônio são como se fossem 3 moléculas de oxigênio juntas. E fica lá na estratosfera. A gente aprendeu no ano passado, né? E é formada devido à incidência dos raios ultravioletas que vêm na Terra, que acabam se juntando com o oxigênio, fazendo com que ocorra então a separação dos oxigênios que antes, né, estavam ali no oxigênio que a gente respirava no ar e começa a interagir com moléculas livres dessas moléculas de O2. E aí acaba formando o O3, que é o gás ozônio. E a maior parte da camada de ozônio, gente, está localizada, a gente já viu lá na estratosfera, que é uma das camadas da atmosfera, né? Entre mais ou menos 20 km e 35 km da superfície da Terra, nos dando aí essa proteção natural contra esses raios ultravioletas. Esses raios UVA, a gente viu que tem o UVA, UVB e o UVC, né? O UVA são os que têm a maior incidência sobre a Terra, pois eles não são absorvidos pela camada de ozônio. O UVB e o UVC, eles têm essa proteção, né? A gente tem essa proteção contra eles. Por quê? Porque o UVB, ele passa parcialmente, porque a camada de ozônio ele absorve boa parte e não deixa vir a quantidade total. O UVC, ele não chega à Terra, porque a camada de ozônio absorve ele totalmente. Agora, o UVA, ele infelizmente passa pela camada de ozônio e chega até o nosso planeta. Os raios ultravioletas que chegam aqui no planeta são importantes para o desenvolvimento e para a sobrevivência dos seres vivos. Só que em excesso ele pode causar queimaduras, lesões nos olhos, câncer de pele, problemas no sistema imunológico, envelhecimento precoce. Dessa forma, sem a camada de ozônio, a intensidade desses raios seria ainda maior do que já é, né? E, consequentemente, seria prejudicial à vida dos seres vivos. E o efeito estufa? Ele também está aí trazendo uma proteção para a gente, né?
Porque se a gente começar a observar a posição da Terra no sistema solar, a gente vai ver que ela está bem longe do Sol. Mas pela distância que existe entre o Sol e a Terra, a temperatura média do nosso planeta deveria ser menos 18 graus Celsius. Só que a temperatura é 15 graus Celsius. E essa variação entre a temperatura esperada e a temperatura que deveria ser está desequilibrada. E boa parte disso é por causa do efeito estufa, do superaquecimento que está acontecendo com o nosso planeta. E esse superaquecimento está fazendo com que a temperatura que deveria ser aqui seja maior do que a que deveria ser. Por exemplo, quando a radiação solar chega aqui no nosso planeta, igual a gente está vendo aqui, né? A radiação ela vem no nosso planeta, o que deveria acontecer normalmente é ela vir e chegar até o nosso planeta, aquecer o nosso planeta, só que boa parte dela deveria ir embora, né? Ela deveria vir e ser refletida de volta para o espaço. Tá vendo aqui, ó? Vir e boa parte ser refletida de volta para o espaço, irradiando de volta para o espaço essa radiação que veio. Só que o que acontece? Como as indústrias, os carros, a gente queimando nosso lixo na nossa casa, as fábricas liberando queima, né, de combustíveis fósseis, tudo isso liberado na atmosfera acaba acumulando e cada vez mais liberando gases que esses gases atuam no efeito estufa. Então, o que deveria não acontecer normalmente acaba sendo intensificado. Então, começa a acontecer o efeito de aquecimento global. O aquecimento global é o negativo, é o que não deveria acontecer, é o aquecimento do nosso planeta de maneira exagerada. O efeito estufa ele é natural e ele não é prejudicial, muito pelo contrário, ele nos ajuda, porque é o calor que vem, boa parte fica retida no nosso planeta, uma parte fica retida e a boa parte vai embora, volta para o espaço. E essa parte que fica retida, ela mantém uma temperatura agradável, que mantém a sobrevivência dos seres vivos, né? Porque imagina, durante o dia calor e à noite temperaturas negativas, não teria condições favoráveis para poder manter a vida aqui na Terra, então seria inviável. Então, esse calor ficar um pouco aqui é favorável para a manutenção da vida. Só que, infelizmente, pelo acúmulo desses gases, dessa poluição, essa radiação ela não consegue passar totalmente, a maior parte voltar para o espaço. Ela fica retida aqui no nosso planeta. E isso faz com que a temperatura aumente, com que ocorra o efeito de aquecimento, né? Mas não são todos os gases da atmosfera que contribuem para o efeito estufa. Os mais importantes para esse fenômeno a gente chama de gases do efeito estufa. E quais são os principais gases que atuam no efeito estufa? O vapor de água, o gás carbônico e o metano. Apesar de ser um processo natural, como eu já falei para vocês, o efeito estufa ele tem se agravado com o passar dos anos e está aumentando a temperatura média terrestre. Esse agravamento está relacionado à emissão desses gases que atuam no efeito estufa. E essa emissão é ocasionada pelo quê? Pela queima de madeira, de combustíveis fósseis, de carvão mineral, de gás natural, de petróleo e seus derivados. E não só pelas indústrias, mas também os veículos, né, que são os principais produtores, né, de gases poluentes. E isso tudo acaba aumentando a temperatura e trazendo ao que a gente chama de aquecimento global, né? E aqui mostra pra gente uma questão da chuva ácida. Vocês conseguem ver no livro de vocês com RA, né? Então, gente, vamos entrar agora numa parte muito importante. Quais são os efeitos da poluição atmosférica? Diversos fatores podem afetar a composição do ar. Podem ocorrer por ações naturais, erupções vulcânicas ou queimaduras naturais. Também podem ter origem nas ações antrópicas. O que é ação antrópica? É aquela em que o homem está atuando para fazer essa queima. É o homem, não naturalmente. Naturalmente é o quê? Um vulcão entra em erupção, liberando lá os gases poluentes, queimadas que acontecem naturalmente por causa do ambiente seco, né?
mas também o homem pode intensificar, queimando combustíveis fósseis, no desmatamento, nas queimadas provocadas, nas atividades do agronegócio, tratamento de resíduos e entre outros. E todas essas atividades, tanto naturais quanto antrópicas, estão gerando essas consequências para o nosso planeta, além de fenômenos negativos que acabam acontecendo constantemente, né? Como a chuva ácida. Por quê? Porque quando esses gases poluentes estão dispersos no ar atmosférico e quando a chuva cai, ela traz consigo todos esses componentes, né? O CO2 que é liberado pelas indústrias, ele acaba ali se misturando e transformando em ácido sulfúrico nitrato e nítrico, ácido nítrico, que são formados, e aí essa água ela vai se tornando acidificada e ela cai, né? Esses gases poluentes que estão ali na atmosfera liberados, eles acabam ali reagindo com o vapor de água que tem nas nuvens, então essas nuvens ela caem ácidas e isso caindo nos rios vai causar morte de peixes, vai penetrar no solo, vai matar as plantas, ela afeta as construções, deteriorando mais as construções. Então, infelizmente, isso daí é ocasionado por conta desses gases poluentes, né? Olha, a gente viu, ó, morte de vegetação, retira nutrientes do solo, morte de animais, acaba deixando a água ácida e os animais que bebem essa água acabam sendo intoxicados. E um outro problema que pode ser ocasionado é a inversão térmica. Ocorre normalmente, mas tem se intensificado. A inversão térmica é um fenômeno que ocorre quando ocorre troca de calor entre a atmosfera e a superfície terrestre, como se fosse assim. O ar que está em lugares que são baixos e mais próximos do solo tende a ser mais quente, enquanto o ar nas áreas, nas cidades que são mais altas, tende a ser mais frio. Então, o ar frio ele é mais denso que o ar quente. Naturalmente, tem a tendência que a gente diz que a camada de ar frio ele acaba se direcionando, indo para baixo, né, descendo, indo para as partes mais baixas da superfície, e o ar quente, por sua vez, tende a subir para as partes mais altas. E esse fluxo normal e natural a gente chama de inversão térmica. Quando ocorre significativa emissão de gases poluentes na atmosfera, infelizmente começa a acontecer aí uma variação nesse fluxo natural de camada de ar, que a gente chama de inversão térmica. Com a grande concentração de partículas de poluentes aí liberados no ar, o ar frio ele não consegue retornar para as alturas, para as altas altitudes, então ele fica retido abaixo da camada de ar quente e também a camada aprisiona partículas poluentes em regiões próximas da superfície. Por isso que dá para ver, igual na imagem, na capa aí que a gente viu, aqueles poluentes aí presos aqui nessa camada mais próxima da superfície, que está acontecendo a inversão térmica. O que eu expliquei para vocês antes era a condução térmica. A condução térmica acontece normalmente. Agora, a inversão térmica é isso, o ar frio ele não consegue subir, ele fica preso e as partículas poluentes ficam presas aqui próximas da superfície, provocando cada vez mais essa poluição, né? Igual aqui, ó. O fluxo normal é o quê? Normalmente, próximo das cidades é mais quente e quanto mais alto é, mais frio. E faz o quê? O quente, ele sobe e o frio desce. Então, a gente tem um fluxo normal. O quente, ele vai subindo, tendo esse fluxo. Só que na inversão térmica, o ar quente, ele fica retido, o ar frio, que está aqui embaixo, ele não consegue subir, ele fica preso. E o poluente fica preso aqui também, né? Vou passar para a próxima parte. Problemas respiratórios. Não traz só problema para a natureza em si, mas também traz problemas respiratórios para nós e para os outros animais, principalmente para a saúde humana, né? As partículas e gases podem causar problemas respiratórios nos seres vivos. Por isso, cada vez mais a gente está vendo o aumento de doenças ligadas ao sistema respiratório, como pneumonia, asma, uma tosse persistente, bronquite, rinite. E em casos de exposição a longo prazo a locais extremamente poluídos, os efeitos podem ser o desenvolvimento de câncer de pulmão
e até mesmo a morte, gente. Igual diz aqui, ó, que a poluição mata 50 mil pessoas no Brasil a cada ano. Isso é um alerta da Organização Mundial da Saúde, dizendo que a poluição do ar apresenta um aumento de maior risco ambiental para a saúde. Depois vocês leiam esse texto porque ele é muito importante, falando que isso, além de provocar esses problemas respiratórios, está trazendo câncer de pulmão, AVC, asma. Então é muito importante a gente saber. Eu vou pedir para vocês lerem e responderem essas 4 questões e adicionarem lá na parte que eu botei para vocês adicionarem atividades, tá? Que na próxima aula eu vou trazer correção para vocês. E agora vamos falar do aquecimento global. A gente falou do efeito estufa, que é natural, que é bom acontecer para a manutenção da vida no planeta Terra, mas infelizmente a intensificação está causando o aquecimento global. Por quê? Porque cada vez mais está aumentando a emissão de gases do efeito estufa, pelas indústrias, queima de combustíveis fósseis, o agronegócio, o processo natural do efeito estufa que está intensificado, né? E grande parte dos pesquisadores, gente, ele considera como consequência da intensificação do efeito estufa o aquecimento global. A intensificação do efeito estufa está ocasionando o aquecimento global. Que o aquecimento global nada mais é do que o processo em que a atmosfera acaba retendo esse calor que deveria ir embora, né, que deveria voltar para o espaço. Ele fica retido aqui no nosso planeta e acaba aumentando a temperatura média do nosso planeta e gerando aí problemas ambientais e de saúde. Ó, nos oceanos, qual o problema? Entre 1901 e 2010, os oceanos tiveram um aumento de 19 centímetros do seu nível. Por quê? Porque está havendo derretimento das geleiras. Diversidade genética. Ó. Pode ocorrer a redução da diversidade genética devido ao aumento da mortalidade de espécies que não conseguem se adaptar a essas mudanças de temperatura. Poluição. Os níveis de emissão de dióxido de carbono atingiram um pico em maio de 2020. A maior parte dessa emissão está relacionada com o agronegócio, né? E a queima de combustíveis fósseis e queimadas. Olha a temperatura. Desde 1970, a temperatura média global está aumentando 0,85% graus Celsius. 0,85 graus Celsius. E com o nível atual que a gente está analisando, até 2030, a temperatura média vai subir 2 graus Celsius. E isso vai provocar problemas ambientais maiores do que a gente vê. Cada vez mais tempestades, tornados, essas chuvas, enchentes, né? Para a vegetação. A área de desmate da Amazônia em abril de 2020 foi maior do que em 10 anos e aumentou 171%. E as geleiras? As geleiras estão derretendo e os pesquisadores dizem que antes de 2050 o mar do Ártico vai se perder durante o verão. E como a gente consegue observar aqui, ó, a camada de ozônio que traz essa proteção para a gente dos raios ultravioletas, ela está se afinando desde 1985. E esse afinamento da camada de ozônio, o que está destruindo essa camada de ozônio, é consequência de um vazamento de compostos químicos, que a gente chama de CF6, que são clorofluorcarbonos. Os CF6 eles eram usados em geladeiras, frigoríficos, aparelhos de ar-condicionado, aerosóis, sprays, só que ele foi proibido sua comercialização, né? No Brasil, isso começou teve um protocolo em 1990 para eliminar a utilização de CF6 nesses materiais completamente até 2010. E a partir de 2011 foi proibido aí a importação dessa substância para poder fazer com que não prejudique, com que não destrua a camada de ozônio. Só que, infelizmente, o que traz aqui para a gente começaram a observar novamente a destruição da camada de ozônio. Então, pensaram que tem alguém em algum lugar do mundo que voltou a usar CFC, né? Infelizmente, começou a haver sim uma diminuição na produção de CFC, né? Só que a NASA ela começou a observar em setembro de 2018 que esse buraco da camada de ozônio começou a aumentar.
Então, tá havendo de novo a emissão de CFC. É mais uma coisa preocupante, né? E o que a gente pode fazer como cidadão, como alguém que prejudica, como alguém que explora, né, para melhorar a qualidade do ar? Isso é uma responsabilidade de todos, né, gente? Não é só de quem é ambientalista, de quem está na área ambiental, de todos. E esse objetivo pode ser alcançado por meio de ações individuais e coletivas. Como assim? A gente pode fazer o descarte correto do lixo, né? Como as lixeiras de coleta seletiva, um transporte consciente, usar bicicleta ao invés de carro, ir a pé na padaria, utilizar o ônibus, né? Consumo consciente, ou seja, eu consumir apenas aquilo que eu preciso, né? Consumir com consciência, dando prioridade a coisas que são ecologicamente corretas, embalagens recicladas, usar combustíveis alternativos, como biodiesel e hidrogênio, que não emitem gases nem liberam ali poluentes que fazem parte do efeito estufa, né? E aqui tem uma interação bem legal sobre o dióxido de carbono na atmosfera, que continua batendo recordes, apesar do confinamento, infelizmente, né? As pessoas estão em casa por causa da pandemia, isso significa que vai ter uma redução de gases de efeito estufa? Não. Infelizmente, ainda está tendo liberação desses gases na atmosfera. E também tem um alerta aqui, né, de desmatamento na Amazônia, que bateu um recorde no primeiro trimestre de 2020. Importante vocês lerem aí no livrinho de vocês. E um outro recorte que fala que mudanças climáticas impulsionam o consumo de energia e emissão de gases poluentes. É muito importante vocês lerem, porque são exemplos de problemas ambientais que ocorreram lá em 2020 e que impactam o planeta. E pede para a gente discutir sobre isso, mas eu peço a vocês para discutirem aí, né? Pensarem sobre isso. E aqui tem as atividades, né? Para vocês fazerem, tá bom? Que depois eu trago a correção para vocês na nossa próxima aula. O que são poluentes atmosféricos, pedindo para a gente prestar atenção nessa charge. E aqui também número 3 e 4. E o finalzinho aqui nessa parte do mapa conceitual para a gente relacionar os conceitos que a gente viu nesse capítulo. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!